pra despertar. Se liga que eu... Olá, se liga que eu quero falar. Aqui é Saulo Maia, mais uma vez no nosso podcast. Estou aqui com o nosso ilustre convidado, amigo, pastor André, nosso querido, nobre, reverendo, ministro do Evangelho, a qual atua na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, não é isso, pastor? Isso sim. Seja bem-vindo, reverendo. E eu tenho algo aqui muito importante para os nossos telespectadores, assuntos importantes. Pastor, é possível servir a Deus e atuar em funções públicas hoje? Bispo, é uma honra inenarrável poder participar desse podcast. Se liga que eu quero falar. E um assunto tão importante, de suma relevância para os nossos dias atuais. Há um tempos atrás, o que mais se falava no meio evangélico era que o cristão e a política, a vida pública, a saber, não podiam andar juntos. Alguns até ousavam dizer que a política era do diabo. E diante dessas afirmações, nós perdemos grandes projetos que beneficiariam o povo de Deus, a obra social, e prejudicou muito a igreja hoje. Se hoje a igreja ela tem perdido voz, foi justamente porque a igreja foi omissa há um tempos atrás em acreditar que o cristão e a política não poderiam andar junto. E diante dessa temática, eu tenho uma anotação aqui muito importante para apresentar aos telespectadores sobre o cristão ser cidadão de dois reinos. O cristão pertence ao reino de Deus, mas também vive uma sociedade terrena. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em Mateus 22, verso 21. Isso mostra que temos uma responsabilidade civil, muito bom, incluindo participação consciente na vida política. Agora, o tópico 2 aqui que eu quero apresentar é interessante. Por quê? A omissão também é uma escolha. Então você, telespectador, presta atenção no que eu vou falar aqui, porque a omissão também é uma escolha. Presta atenção. Quando o cristão se afasta completamente da política, ele deixa de influenciar áreas importantes da sociedade. Decisões políticas afetam família, presta atenção, educação, liberdade religiosa e valores morais. Se os justos se calam, os outros tomarão decisões no lugar deles. Então, por isso, é importante o cristão se posicionar, ter o lado correto, porque a nossa única regra de fé é a Bíblia, e a gente entender quais os valores cristãos que nós devemos. Agora, vamos prestar atenção aqui, porque a participação do cristão na política não deve ser baseada em interesses pessoais. Muito bom. Isso aí é muito importante. A participação cristã na política não pode ser por participação de interesses pessoais. Mas por propósito. Exatamente. Mas principalmente os princípios do reino de Deus e os princípios bíblicos, que é a justiça, a verdade, a integridade e amor ao próximo. Provérbio 29, verso 2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Traduzindo, o cristão sim deve ter participação na política, e o nosso ilustre bispo anteriormente a mim falou aqui sobre um assunto importante de homens que tiveram participações na política, tais como José no Egito como governador. A gente pode falar de Daniel também na Babilônia, mas como não falar de o senador José de Arimateia, aquele que foi fundamental para que Jesus tivesse um sepulcro ali, para ter um sepultamento com honra digno. Então, se não fosse senador, então Deus usa pessoas, cristãos, evangélicos, inclusive para o poder público, para abençoar vidas e transformar vidas e honrar pessoas também. Para que nossa fé tenha liberdade de expressão. Exatamente, exatamente. E a gente pode entender, bispo, que existem leis que são contra o evangelho. Leis, por exemplo, de nos silenciar, de nos calar. Por exemplo, hoje nós não temos liberdade religiosa como nós tínhamos outrora, de pregar a palavra de Deus. Existem temas hoje que nós estamos proibidos, inclusive, de pregar em igrejas. Que se alguém entrar dentro de uma igreja e filmar uma mensagem sua, e essa mensagem for para uma rede social, alguma ideologia, você é punido a rigor da lei. Então, existem leis que estão no Congresso para serem aprovadas, que vai justamente contra a nossa liberdade religiosa. Vai limitar a nossa vai nos limitar, vai nos censurar.
Ou seja, aquilo que a Bíblia nos relata, aquilo que a Bíblia nos ensina, eu não posso ensinar. Por quê? Porque existem pessoas, classes de pessoas que se sentem ofendidas com aquilo que a Bíblia está dizendo e querem nos censurar de falar as verdades bíblicas. Muito bom. Pastor André, eu estou ouvindo o senhor e estou aqui lembrando também, como o senhor falou aí, sobre Daniel, né? Daniel era um homem de Deus e, ao mesmo tempo, um administrador dentro do governo da Babilônia, né? Ele serviu ao Estado, e um Estado que não era dele, porque ele era de outra terra, sendo cativo, ele foi governador da Babilônia, não é isso? E sem abandonar sua fé. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque Daniel foi colocado num posto de grande autoridade dentro de um funcionamento política, porque, querendo ou não, ele também dominou sobre o Estado. Ele teve uma influência, ele foi, se eu não me engano, mestre, né, isso, dos caldeus, dos feiticeiros, dos magos, né, isso, e governador da Babilônia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque o povo diz, não se mistura igreja com política. Aí eu digo, e a política, como funciona sem a igreja? Então é uma dependendo da outra. Exatamente. Bispo, a gente sempre ouve comparação de Adão no paraíso e o próprio Daniel na Babilônia. Adão conseguiu ser infiel a Deus no paraíso e Daniel conseguiu permanecer fiel a Deus dentro, na Babilônia. Na calamidade, dentro da Babilônia. Então não é o local que vai definir você, não é o lugar, mas sim a sua moralidade. Então isso, por todo o princípio moral do Senhor, isso então desmente aquela ideologia falsa que a política corrompe os pastores. Exatamente. Seria o reverso, porque Daniel, ele mesmo sendo um homem íntegro e justo, foi governador dentro de uma terra estrangeira, estudou língua estrangeira, porque o senhor pode ver que está lá escrito que ele foi governador, ele foi mestre dos caldeus e o engraçado que chefe dos feiticeiros. Exatamente. Então ele nem assim ele abandonou a sua fé, ele não se corrompeu. Isso prova que a mitologia que dizem que o pastor que se envolve com política se corrompe é mitologia grega. Ele manteve a sua integridade com Deus, independentemente de poder, de posição, ele manteve a sua integridade a Deus. Há um equívoco que as pessoas cometem em afirmar dizer que quer conhecer a pessoa ou a pessoa muda, dê poder a ela, dê dinheiro a ela, que a pessoa muda. Não, a pessoa não mudou por ter dinheiro ou por ter poder. O poder e o dinheiro só revelou quem ela sempre foi. O problema é que ela não tinha dinheiro nem poder. Mas o caráter dela, a integridade dela sempre foi essa. Isso é forte. A diferença é que hoje ela tem poder e tem dinheiro. Então, quem tem caráter com Deus, integridade com Deus, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, pode estar na política, pode estar onde for, que ele vai continuar, vai permanecer fiel. Porque fidelidade a Deus, integridade com Deus, vida com Deus, independe de questões locais, sociais, espirituais ou qualquer uma outra coisa. Ou seja, muitas das vezes tem intimidade, mas não tem fidelidade. Fidelidade, isso é forte. Estamos aqui hoje com o nosso pastor, foi muito bom as respostas, o comentário do nosso querido pastor André. E pastor André, como senhor do nosso convidado, do nosso podcast, o senhor pode deixar o endereço da sua igreja, onde o senhor administra hoje, faz parte do ministério, para que o povo possa conhecer também a unidade funcional da sua fé e da nossa fé. Sensacional. Eu sou o pastor André Rodrigues, eu sou pastor de uma congregação, somos filiados da Assembleia de Deus do Ministério Primitivo, que se chama Viva. A nossa congregação aqui no Jardim do Impê, nossa matriz fica localizada lá no Recantos, em Belfor Roxo, Avenida Baby número 30. Nosso pastor presidente é o pastor Milton Gomes de Oliveira. Nós estamos há 6 anos aqui no Jardim do Impê. O endereço é Avenida São Francisco, número 149, Jardim do Impê. Nossos cultos são quarta-feiras às 19 horas, culto de libertação. Sexta-feira às 17 horas, nós temos Entardecer com Cristo. E aos domingos às 19 horas, nós temos cultos de louvores e adoração, cultos temáticos, né? Primeiro domingo ceia, segundo domingo culto da família, terceiro culto de missões e o quarto culto do amigo. São os cultos temáticos aos domingos. Sensacional. Aleluia. E nesse momento, com o nosso pastor André, queremos dizer para vocês, telespectadores, se liga que eu quero falar.